Pode parecer uma ideia impossível, mas nesse vídeo eu vou te mostrar qual a estratégia utilizada pelos maiores memorizadores do mundo para lembrar das principais ideias de um livro sem consultar, sem muito esforço mental e até mesmo de trás para frente. E a princípio, quando eu faço uma promessa dessa e quando eu ensino essa técnica para as pessoas, a maioria delas acha que isso não é para elas, com a desculpa que elas nunca foram boas em memorizar as coisas e que estão sempre esquecendo de tudo no dia a dia. E eu também achava que a minha memória não era tão boa assim, e que os profissionais que conseguiam lembrar de uma sequência de 100 nomes, 100 números ou um livro inteiro lendo somente uma vez eram pessoas com tipos de dons ou talentos. Apesar disso, pesquisando mais sobre o assunto, eu descobri que a principal diferença entre aqueles que esquecem tudo e as pessoas que conseguem memorizar uma lista enorme de coisas sem esquecer nenhuma delas está na maneira como elas guardam o conteúdo. Enquanto muitos apenas ficam repetindo uma informação na mente, achando que isso é a melhor forma de se lembrar de algo, os profissionais sabem de que maneira organizar esse conhecimento e transformar em uma linguagem que a nossa mente consiga se lembrar melhor. Essas estratégias são conhecidas como as técnicas mnemônicas, e se você pesquisar, existem dezenas delas, mas nem todas são de fácil aplicação, e é preciso muito treino para conseguir tornar esse processo natural e realmente memorizar qualquer coisa. Mas é claro que com o objetivo de potencializar a minha leitura, meu conhecimento e te ajudar a ter mais resultado, eu encontrei uma técnica relativamente fácil, que exige apenas um pouco de criatividade, mas que você vai poder aplicar agora mesmo. Essa técnica é conhecida como associação livre, e é com ela que nós juntos iremos memorizar o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, para eu te mostrar o passo a passo dessa estratégia e provar como a sua memória é sim muito boa. Então preste atenção, pois tudo que eu te ensinar poderá ser replicado para qualquer livro, qualquer conhecimento, qualquer texto e, caso seja do seu interesse, poderá ser utilizada como uma verdadeira arma para gabaritar qualquer prova. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 2 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida e sem mais enrolação, bora aprender! Passo número 1. O ingrediente essencial da memória. Nos últimos anos, as pessoas têm relatado com uma maior frequência o constante esquecimento, desde uma lista de compras até um importante conhecimento. E com base em pesquisas, hoje a ciência sabe qual a principal causa desse problema. E esse problema é a falta de foco em uma única informação, quando essa informação é preciso ser lembrada. E se você não entendeu a importância disso, saiba que a primeira etapa de qualquer tipo de memorização é sustentada pelo foco e atenção. Então, primeiramente, se você deseja memorizar algo, se livre de todas as distrações e preste atenção no que está sendo aprendido, pois mesmo um celular desligado perto de você, de acordo com estudos, isso já é suficiente para alterar o seu aprendizado. Assim, com a sua concentração, você deve buscar total compreensão de um conteúdo apresentado, pois nós só podemos memorizar aquilo que realmente entendemos, e para confirmar que isso aconteceu, você deve explicar esse conhecimento com as suas palavras. No nosso caso, o que iremos memorizar é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e a principal ideia não é decorar palavra por palavra, e sim memorizar quais são os 7 hábitos. Afinal, esses são os principais tópicos do livro e é isso que eu preciso. Assim, os 7 hábitos são: ser proativo, ter um objetivo claro em mente, fazer primeiro o mais importante, ter pensamento ganha-ganha, desenvolver uma comunicação empática, criar sinergia com as pessoas, estar sempre realizando a autorrenovação. E como o nosso tempo nesse vídeo é limitado, eu não vou ficar explicando para você cada um desses hábitos, mas lembre-se que se a sua ideia for realmente memorizar um conteúdo, você precisa ter o máximo de clareza possível desse conhecimento. Podemos perceber também que no caso desse livro escolhido, fica muito fácil saber quais são os principais tópicos, mas caso você escolha qualquer outro tipo de conteúdo, é preciso que você decida quais são os 5, 10, 15 ou 30 tópicos mais importantes. Caso você queira memorizar um livro, você pode determinar que cada capítulo é um tópico importante, e caso seja um texto livre ou uma aula, você deve selecionar as principais ideias, e quanto menos divisões, mais fácil será. Passo número 2. Criando a sua própria associação. Essa é a hora que muitas pessoas acham que o que eu estou falando não faz sentido nenhum, mas continue comigo e lembre-se que eu estou passando uma estratégia poderosa, que para realmente funcionar é preciso deixar a sua mente viajar e ser criativa. A partir de agora, nós iremos criar uma associação entre números e palavras, e nesse momento eu quero que você memorize a lista que eu criei, mas depois que você entender a lógica por trás disso, poderá desenvolver a sua própria associação. Então pode parecer que não tem relação nenhuma com o nosso objetivo de memorizar um livro inteiro, mas confie em mim, o que você vai precisar decorar a partir de agora é uma lista de palavras que se relacionam com um determinado número. Essa lista de palavras são
aliança, pato, porco, cadeira, estrela, formiga e anão. Cada uma dessas palavras se relaciona a algum número, e no nosso caso, os números de 1 a 7. Então a aliança representa 1, o pato número 2, porco 3, cadeira 4, estrela 5, formiga 6 e anão 7. Mas calma que eu vou explicar por que eu escolhi essas palavras. A aliança representa o número 1, pois nós usamos apenas uma aliança. Pato representa o número 2, pois o número tem um formato de pato. O 3 representa o porco, por causa dos 3 porquinhos. 4 representa a cadeira, porque tem 4 pernas. 5 representa a estrela, por causa das 5 pontas. 6 representa a formiga, por causa das 6 pernas. E 7 representa anão, por causa da Branca de Neve e os 7 anões. Como o livro que nós iremos decorar possui 7 tópicos principais, então 7 palavras são o suficiente. Mas se o conteúdo que você deseja memorizar tiver mais tópicos, basta você ser criativo e pensar em mais palavras para os demais números. Como você pode perceber também, essas são as palavras que fazem sentido para mim, e é o que nós iremos memorizar para continuarmos seguindo passo a passo. Mas ao final do vídeo, você poderá ficar à vontade para criar sua própria lista. Passo número 3. Associando as palavras com os tópicos. Até aqui nós temos duas listas, uma com os tópicos importantes e a outra com as palavras aleatórias. E o que precisamos fazer agora é associar as duas coisas, criando histórias malucas na nossa mente, mas que farão você lembrar de todo o conteúdo. Então vamos lá. O primeiro hábito das pessoas altamente eficazes é ser alguém proativo, e a nossa primeira palavra é aliança. Agora vamos pensar de que forma essas duas ideias podem se conectar e criar uma história na nossa imaginação. Eu posso pensar, portanto, que para pedir alguém em namoro com uma aliança que eu comprei, eu preciso ser alguém proativo, juntando a minha força e coragem para fazer aquilo que eu mais desejo, deixando de lado também todo medo e vergonha. Percebe que dessa forma eu consegui conectar a aliança com o hábito da proatividade? E quando fizer essa conexão entre as duas coisas, você precisa criar uma cena disso acontecendo na sua mente, pois é só assim que o nosso cérebro vai memorizar. Agora vamos continuar a nossa memorização e ir para o segundo hábito do livro e para a segunda palavra da lista, que são, respectivamente, ter um objetivo muito claro em mente e a palavra pato, que, lembrando, representa o número 2. Eu posso pensar então naquele antigo desenho do Patinho Feio, onde nós tínhamos um patinho que era rejeitado por ser diferente, e ele tinha apenas um único objetivo muito claro: ser reconhecido e aceito pelos outros patinhos que estavam em sua volta. Após criar essa cena na sua mente e seguindo a nossa ordem, nós temos o hábito de fazer o que é mais importante primeiro e a palavra porco. E lembre-se que é preciso ter criatividade, mas absolutamente todas as palavras e ideias podem se encaixar. Vamos imaginar então a antiga história dos 3 porquinhos que queriam ficar brincando e se divertindo, mas que tiveram que parar a brincadeira para construir uma casa e fugir do lobo. Ou seja, os porquinhos tiveram que fazer o que era mais importante primeiro. Imagine essa cena e vamos para o próximo hábito. O hábito número 4 das pessoas altamente eficazes é ter um pensamento ganha-ganha, ou seja, acertar propostas onde as duas partes saem ganhando de alguma forma. E a nossa palavra da lista que representa o número 4 é cadeira, por causa das 4 pernas. Então eu vou imaginar que eu estou com muita dor nas costas porque eu estou ficando em pé por muito tempo. Então, para resolver isso, eu decidi comprar uma cadeira de um comerciante local. Assim ele ganha um dinheiro a mais e eu resolvo a minha dor. E agora, para relacionar o hábito de ter uma comunicação empática e a palavra estrela, podemos imaginar uma pessoa que é muito famosa, uma estrela da música, mas que é um pouco arrogante. O que ela precisa ter é uma comunicação um pouco mais empática com os outros. Para o hábito de criar sinergia com as pessoas e a palavra formiga, que representa o número 6, fica muito fácil de pensar que as formigas trabalham em sinergia. Elas estão sempre andando organizadas, seguindo o caminho e cada uma com sua função. Enfim, para o sétimo e último hábito das pessoas altamente eficazes, é o comportamento de estar sempre se auto-renovando, buscando constante melhoria em todas as áreas da vida, e a palavra da lista que relaciona com o número 7 é anão. Assim, podemos pensar nos 7 anões, que estão sempre trabalhando na mineração e buscando formas de fazer o que eles fazem de uma maneira melhor e mais eficiente, conseguindo mais ouro, diamantes e melhorando todas as áreas da vida deles. Agora nós temos uma história diferente para cada um dos hábitos do livro. E lembre-se que as histórias criadas têm como base a minha percepção e aquilo que faz sentido para mim. Mas quando você for criar a sua, utilize as suas próprias referências. Vamos então para o quarto e último passo dessa nossa estratégia, que é juntar todas as 7 histórias criadas em uma única história, que fará você amarrar todo o conteúdo e se lembrar dos hábitos por dias, semanas e até meses, caso o conteúdo seja reforçado.
Passo número 4. O contexto maluco. De forma resumida, nós temos 7 histórias na mente. A história de ter proatividade para pedir alguém em namoro, do patinho feio com objetivo, os 3 porquinhos que tiveram que fazer o mais importante primeiro, a cadeira que me ajudou com as dores nas costas, e as 3 últimas histórias são da estrela da música, que precisava ser um pouco mais empática com os outros, as formigas que estavam sempre trabalhando em sinergia, e os 7 anões, que com muito esforço e trabalho estão sempre buscando melhorias constantes. Então, para unir tudo isso em uma coisa só, nós vamos imaginar que você decidiu pedir uma pessoa em namoro. E é claro que você comprou uma aliança para isso e decidiu fazer o pedido em um lugar muito bonito, como em um parque próximo da natureza. E nesse parque tinha um lago com vários patinhos, mas um deles estava afastado porque era o patinho feio, que tinha um único objetivo muito claro de ser reconhecido pelos outros patinhos e também poder brincar com os outros animais por perto. Esses outros animais que o patinho também queria brincar eram os 3 porquinhos, mas que tiveram que parar o que estavam fazendo porque tinham que construir logo uma casa e fugir do lobo. Ou seja, eles tiveram que fazer o que era mais importante primeiro. Mas como a pessoa que você estava esperando ainda não tinha chegado, você teve que ficar em pé e isso deu muita dor nas costas. E ainda bem que um vendedor passou e pôde te vender uma cadeira que fez vocês dois saírem ganhando. Para deixar tudo mais especial, você contratou uma estrela da música para cantar para vocês dois, ali mesmo no meio do parque, onde tinham várias formiguinhas trabalhando em equipe, com sinergia e de forma ordenada, seguindo todas a mesma linha. E é claro que para essa cantora conseguir cantar e construir toda a estrutura do palco para o seu show, ela precisou de mais pessoas na equipe, que eram os 7 anões, que estão sempre buscando a constante autorrenovação em tudo que fazem. Passo número 5. O teste final. Agora vamos ver se você memorizou todos os hábitos. Eu vou falar um número, dizer qual é a palavra da nossa lista e você vai ter que pensar qual é o hábito das pessoas altamente eficazes que se relaciona. E se você preferir, pause o vídeo para pensar. Então vamos começar com o número 4, que representa a cadeira. Você se lembra de qual é o hábito? Se pensarmos na história, vamos lembrar que o 4 representa o hábito do pensamento ganha-ganha, quando o vendedor me vende aquela cadeira. E qual que é o hábito número 2, que está relacionado com a palavra pato? Novamente, ao pensar naquela história, você pode se lembrar que o hábito número 2 é de ter sempre um objetivo muito claro em mente, pois o patinho feio só queria ser reconhecido. E olha que interessante, eu aposto que você conseguiu memorizar de uma forma muito melhor do que se tivesse apenas repetido na sua mente quais eram os principais tópicos, pois essa forma que a maioria faz não é entendida com clareza pela nossa mente. Quando o assunto é memorizar algo, imagens são muito mais poderosas do que palavras e ideias soltas. E quando criamos histórias malucas, mas que fazem um certo sentido para a gente, a nossa capacidade de memorização aumenta muito e sem grande esforço. Perceba também que, dessa forma, você não somente memorizou todos os 7 hábitos, que é basicamente o livro inteiro, mas também consegue me dizer tudo isso de frente para trás, de trás para frente e absolutamente em qualquer ordem. E como eu tinha dito, apesar de eu ter focado na memorização dos principais tópicos de um livro, você pode utilizar essa estratégia para o que desejar, desde uma lista de compras no mercado até as leis do direito, partes do corpo e princípios da filosofia. Agora então é a sua vez. Comece criando sua própria lista de palavras relacionadas com quantos números você quiser e escolha um conteúdo que você deseja memorizar. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a capacidade da sua memória. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, eu fiz com muito carinho realmente para te ajudar. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.